Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos à nossa super aula de alemão. A aula de hoje vai ser aí bem intensa, tá? E o propósito desta aula aqui é justamente o ganho de vocabulário em alemão e a revisão de algumas estruturas. Obviamente, acredito que se você aí tiver no nível muito básico de alemão, talvez esta aula não seja para você. Tem mais aulas aqui no canal, você vai lá na relação de aulas, tem aula com filme, tem alemão com música, tem alemão com notícias, tem aulas onde eu ensino frases específicas, aulas de alemão para viagens, onde eu coloco termos mais básicos, mas a aula de hoje vai ser bem aí intensa, tá? Eu trago um texto aí, meio que um documentário em áudio que eu baixei aqui, que fala sobre os pinguins, tá? Vamos aprender aí um pouco de alemão com pinguins, com um texto, com um documentário em áudio aí que eu baixei que fala sobre pinguins, e a gente tem o arquivo em PDF, que é o script desse documentário. O que é o script? É tudo aquilo que é narrado no documentário. Então a gente vai ter o áudio e vai ter o texto para a gente escutar já lendo, fazer aquela assimilação, tá? A gente vai começar ouvindo o áudio, acompanhando o texto. Talvez você não entenda bolhufas do que está aqui nesse texto, e depois, na sequência, a gente vai fazer um estudo completo desse texto, para que quando você escute novamente este áudio e releia o texto, você consiga aí se lembrar de grande parte do texto, porque isso gera uma contextualização por conta da história, daquilo, né, da cena que você cria na sua cabeça, daquilo que é narrado, e pelo próprio fato da gente fazer esse estudo aqui na aula, tá legal? Eu até penso em deixar este vídeo aqui no ar por um tempo limitado e depois jogar ele para o nosso curso fechado, e fazendo isso aí eu trago toda semana, aí vou tentar trazer toda semana uma aula nesse estilo, tá? Vou deixar o vídeo aí uns 7 dias aqui no canal, depois eu adiciono lá no material, no grupo fechado nosso de estudos, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou colocar o meu fone de ouvido aqui, ó. Olha o tamanho do bichinho aqui, que o meu outro quebrou, estava caindo nos pedaços, na verdade, para a gente escutar o documentário junto, para eu poder fazer o acompanhamento e grifando aqui enquanto a gente ouve e vai lendo. Não se preocupe se você não entender nada, não tem problema, tá? Não tem problema, porque na volta a gente vai estudar todas as palavras. Óbvio que é um texto grande, eu não tenho como ficar aí, para cada frase, ficar relembrando, explicando novamente casos como nominativo, acusativo. Eu vou ali pincelar algumas coisas, tá? Mas este conteúdo mais básico você encontra em outras aulas, ou se você é aluno do nosso curso fechado, você tem tudo lá. Tá legal? Então, chega de enrolação, né? Porque senão não tem como postar uma aula de 2 horas aqui, ninguém vai assistir. Vamos lá. Vamos rodar o documentário aqui, com esse capacete aqui na cabeça. Bora pro texto. Mit dem Top-Thema. Klimaveränderung macht Pinguine glücklich. Pinguine brauchen Eis, oder? Nicht unbedingt. Es gibt eine Pinguinart, die ohne Eis sogar glücklicher zu sein scheint. Japanische Wissenschaftler haben untersucht, welche Vorteile die Klimaveränderung für sie hat. Die Temperaturen steigen, das Eis auf der Erde schmilzt. Für viele Tiere, die im Eis leben, ist das eine große Gefahr, nicht aber für die Adelie-Pinguine in der Antarktis. Sie vermehren sich besonders stark, wenn es weniger Eis gibt. Lange war unklar, warum das so ist. Doch jetzt haben Wissenschaftler aus Japan das Rätsel gelöst. Die Forscher haben diese Pinguinart mehrere Jahre lang mit Videokameras und GPS-Geräten beobachtet. Die Vögel leben in einem Gebiet, das normalerweise von Eis bedeckt ist. Aber in den Jahren 2016/2017 brach ein großer Teil des Eises in der Antarktis ab und es entstand eine große offene Wasserfläche. Für die Pinguine ist das ein Vorteil. Sie können nämlich viel besser schwimmen als laufen, und wenn kein Eis da ist, ist der Weg zum Wasser und damit zur Nahrung kürzer. Besonders ihre Lieblingsspeise finden sie beim Tauchen nun in großen Mengen: Krill. Denn die Algen, von denen sich der Krill ernährt, bekommen mehr Sonnenlicht und wachsen deshalb sehr gut.
Das bessere Nahrungsangebot sorgt dafür, dass Pinguinküken sich schneller entwickeln und erwachsene Pinguine durchschnittlich 500 Gramm mehr wiegen. Yuki Watanabe, der die Untersuchung geleitet hat, fasst zusammen: Es stellte sich heraus, dass Pinguine mit weniger Meereis glücklicher sind. Ganz weit im Süden gibt es also doch ein paar Gewinner der Klimaveränderung, auch wenn der Rest der Welt unter den steigenden Temperaturen leidet. dw.com Ó, parece até parece até musiquinha de jornal, né? Deixa eu tirar isso aqui agora. Bom, se você não entendeu nada, não se preocupa, tá? Eu vou deixar o texto grifado, né? Não tem como desfazer isso aqui, não. Vamos ver. Ah, agora sim, né? Porque se eu precisar grifar algum termo específico é melhor. Mas eu tenho a minha lousa aqui, o meu super bloco de notas aqui aberto para a gente começar a estudar. Do que se trata este texto, tá? O texto trata-se aqui a palavra Klimaveränderung. Klimaveränderung significa mudança de clima, tá? Eu vou analisar esse termo, né? Klimaveränderung. Eu não tenho como fazer isso aqui com todos os termos, tá? Não tem como fazer isso com cada palavra, colocar aqui no quadro. Mas como é o título, né? Klimaveränderung, aqui você vê a palavra. Lembrando que o foco desta aula é você aprender palavras novas, tá? Não se preocupa, eu não sei ainda acusativo, não domino muito bem isso. Não esquenta a cabeça com isso, tá? O que vai determinar aí no final das contas o seu alemão é o vocabulário, são as palavras que você sabe. E esses detalhes gramaticais você vai pegando com o tempo. Se você falar errado, ainda assim o alemão vai te entender. Klimaveränderung, aqui nós temos a palavra Veränderung, que vem... Veränderung com a primeira letra em maiúsculo. Olha só meu teclado barulhento. Parece uma máquina de escrever, uma máquina de digitar. Verändern, tá? Significa alterar. Verändern é um verbo que significa alterar, que dá origem à palavra Veränderung. Lembrando que você pode transformar verbos no alemão em substantivos, removendo o infinitivo do verbo e colocando as letras UNG. E também eu lembro você de que todo substantivo no alemão... Coceira aqui na cabeça. Todo substantivo no alemão começa com a primeira letra em maiúsculo, independente da posição na frase. E todos os verbos vão estar sempre em minúsculo. Só se aparecer ali na posição 1 da frase. Então, Klimaveränderung é mudança no clima, tá? Mudança no clima. Mudança no clima faz o quê? Macht, faz. Aqui é o verbo machen, conjugado na terceira pessoa. Machen, macht, faz o quê? Pinguins, essa é fácil, né? Pinguins e glücklich, feliz ou felizes, tá? Lembrando que adjetivos no alemão, quando eles vêm depois do substantivo, por exemplo, você vai dizer, os pinguins estão felizes, o adjetivo ele não vai para o plural, ele fica intacto, tá? Não é igual no português. Ele muda para o plural, né? Ele vai ficar no plural se ele vier antes do substantivo. O que acontece quando você vai descrever uma frase do tipo, os pinguins felizes, né? Aí ele viria antes, mas aqui é outro caso, tá? Então, Klimaveränderung macht Pinguine glücklich. Então, esse aí é o título do nosso texto. E a gente começa, né? Bem que aqui esse primeiro parágrafo é meio que a descrição do negócio. Então, o que nós temos aqui? Pinguine brauchen Eis. Os pinguins precisam de gelo. Você vê o verbo precisar no alemão, brauchen, tá? Brauchen, e a palavra Eis, que significa gelo. O oder significa não é mesmo, tá? Pinguine brauchen Eis. Oder, recomendo que você copie esse texto inteiro no seu caderno. E conforme eu for falando aqui, eu não tenho como colocar todas as traduções de cada palavra na lousinha, senão eu vou ficar 3 horas aqui. Mas conforme eu for dando a tradução, você já vai anotando aí no seu caderno, tá? Pinguine brauchen Eis. Oder, o oder no alemão significa ou não é mesmo? Tá? Quando ele vem assim no final da frase, não é mesmo? Pinguine brauchen Eis. Oder nicht unbedingt. Nicht unbedingt significa não necessariamente. Já vá anotando aí e, se você preferir, pode ir fazendo pausas. Se você não anotar, você não vai aprender, tá? Não adianta você só assistir aqui e
achar que vai se lembrar de tudo, que você vai esquecer de tudo, na verdade. Então, anota no caderno à mão, tá legal? Funciona muito melhor que o Anki, muito melhor anotar à mão, tá? Em alemão. E a tradução usa uma cor vermelha aí, você vai ver só como você vai memorizar tudo isso daqui. Pinguine brauchen Eis oder nicht unbedingt. Es gibt eine Pinguineart, existe uma espécie de pinguim, die ohne Eis sogar glücklicher zu sein scheint, que sem gelo até mesmo mais felizes, que parecem viverem, que parecem estar até mais felizes sem gelo, tá? Que é o próprio artigo da palavra pinguina, né? Da palavra die Pinguinart, a espécie de pinguim, que vem com o significado de que, é uma oração relativa. Es gibt eine Pinguinart, die, que, vou voltar aqui, ó, que, sem ohne gelo, Eis, sogar, até mesmo, glücklicher, comparativo do adjetivo glücklich, mais feliz, zu sein, ser, e parece, é o verbo scheinen, tá? É o verbo da aparência, scheinen. Então, es gibt eine Pinguinart, die ohne Eis sogar glücklicher zu sein scheint. Existe uma espécie de pinguim que parece ser até mais feliz sem gelo. Japanische Wissenschaftler, cientistas japoneses, haben untersucht, pesquisaram, investigaram, tá? Aqui é o verbo untersuchen, no passado perfeito, ele não ganha as letras GE, porque ele começa com unter, tá? E ele não se divide. Untersucht, haben untersucht, welche Vorteile die Klimaveränderung für sie hat. Welche, em alemão, a palavra welche significa quais. Vorteile, vantagens. Quais vantagens? Die Klimaveränderung, a mudança no clima, für sie, para eles, e hat é o verbo tem, tá? Die Temperaturen steigen, as temperaturas sobem, verbo steigen em alemão significa subir, né? Caminhar para cima em alguns casos, ou subir, aumentar. Die Temperaturen steigen, das Eis, o gelo, auf der Erde, sobre a terra, schmilzt. Schmilzt aqui vem do verbo schmelzen, de derreter, tá? E esse verbo, quando se conjuga na terceira pessoa, quando você vai dizer o gelo derrete, é das Eis schmilzt, tá? O gelo derrete. Das Eis schmilzt, tá? O gelo derrete. Für viele Tiere, para muitos animais, die in Eis leben, que vivem no gelo. Você nota que no alemão, na maioria das vezes, você usa como o que, né? O que para dar continuidade na frase. Né? Criaturas que vivem no gelo. Então você usa o próprio artigo da palavra que veio na frase anterior. Para muitos animais, animais está no plural, gênero die. Animais die in Eis leben, que vivem no gelo, ist das eine große Gefahr. Isso é um grande perigo, tá? Mais um glossário, uma palavra legal, die Gefahr. O perigo, tá? Do gênero feminino, a perigo. Eine große Gefahr. Um grande perigo. Um grande perigo, um grande risco, tá? Nicht aber, no entanto, não para os pinguins de Adélia, tá? Adélia pinguine é os pinguins de Adélia. Olha, nem eu sabia. Esse termo aqui foi, para poder fazer essa aula, foi bem dizer o único termo que eu tive que consultar aí, porque eu conhecia pinguim, mas eu não conhecia a espécie pinguins de Adélia, tá? Então, não conhecia a espécie pinguins de Adélia. Então você anota aí, pinguins de Adélia, é o nome da espécie, tá? Nicht aber, no entanto, não para os pinguins de Adélia na Antártica. Sie vermehren sich, eles se reproduzem. Aqui o verbo vermehren é reproduzir-se, tá? Vermehren, por que? Besonders stark. Eles se reproduzem especialmente com mais intensidade quando es weniger Eis gibt, quando há menos gelo, Lange war unklar. Durante muito tempo, o termo lange no alemão significa durante muito tempo.
A palavra war é o passado do verbo ser, estar. Então, durante muito tempo era incerto. Lange war unklar. Durante muito tempo era incerto. Por que isso é assim? Warum das so ist? Tá? O porquê, o motivo disso ser assim. Doch jetzt, porém agora, no entanto agora, haben Wissenschaftler, terem os cientistas do Japão, aus Japan, das Rätsel, o enigma, tá? Das Rätsel, o enigma, das Rätsel, o enigma, gelöst, solucionado, tá? Vem do verbo lösen, resolver, solucionar, tá? Então aqui fica de glossário, você pode dar um pause aí. As palavras aí que podem agregar mais conteúdo para você, as palavras mais importantes do texto aqui, né? Em termos de vocabulário, se você for um aluno ainda mais do basicão, tá? Você pode dar um pause aí na aula e copiar aqui. Tá legal? E aí, então, os cientistas lá resolveram esse problema. Lembrando que Wissenschaftler, ó, mais uma palavra interessante, ó. Die Wissenschaftler. Wissenschaftler aqui. Os cientistas. Tá? Die Wissenschaftler, os cientistas, lembrando que Wissenschaft é ciência. Então, Wissenschaftler, no plural, os cientistas do Japão, tá? E a palavrinha dor aqui, ela não tem uma tradução específica no alemão. Ela sempre vai indicar, ela sempre reforça uma afirmação, tá? Mas ela não tem uma tradução específica. E a gente continua. Die Forscher, os pesquisadores, mais uma palavra... Essas palavras em negritos aqui tem um glossário, na verdade, nesse texto. Um glossário que está em alemão também, né? É um nível mais avançado. Então, por isso que eles estão em negrito. Não fui eu que coloquei em negrito. Die Forscher, os pesquisadores, tá? E essa palavra de Forscher vem do verbo, vou colocar aqui, forschen, pesquisar, tá? Die Forscher haben diese Pinguinart, terem esta, aqui eu vou traduzindo literalmente de acordo com os verbos, as palavras que estão aqui. Haben é o verbo ter, né? Ele auxilia a formação do passado perfeito, só para te lembrar. Haben diese Pinguinart, terem esta espécie de pinguim, mehrere Jahre lang, durante muitos anos, mit Videokameras, com câmeras de vídeo, und GPS-Geräten e dispositivos GPS, beobachtet. Aqui a palavra beobachtet, nada mais é do que o verbo beobachten, observar, tá? Anota aí. Beobachten, observar, tá? E no passado ele fica beobachtet, porque todo verbo aqui começa com as letras V, E, R, B, E, N, T, entre outros, eles não ganham as letras GE no passado perfeito, tá? E para você que chegou agora aí, eu uso o termo passado perfeito para designar o que a turma chama de particípio, no alemão. Eu não gosto muito de usar esses termos muito técnicos, né? Objeto direto, indireto, particípio, conjuntivo, zwei. Aqui é passado perfeito, tá? Que é o passado perfeito, é a forma mais utilizada aí no dia a dia, em conversas, em documentários. Já o passado imperfeito aparece mais em livros. Em livros, tá? Ou como isso aqui, ó, gibi. Tem umas aulas de quadrinhos, de alemão com quadrinhos aqui no canal. Então o passado imperfeito aparece mais em gibis, em descrição de histórias. O passado perfeito é usado mais em conversas, em diálogos, tá? Em narrações como esta aqui. E denotam aí um passado mais pontual na história. Já o passado imperfeito é como se o locutor ali está contando uma história da qual ele não sabe exatamente em que ponto aquilo aconteceu. Só para deixar isso claro para você, que eu sei que muita gente fica maluca com essa história de passado no alemão. Tá? Então temos aqui, ó, nosso glossário aqui. Está crescendo para você ir anotando aí no seu caderno. Lembrando que isso aqui não é um texto fácil, tá? É uma aula... Eu não dou tanta ênfase aqui em regrinhas, fico explicando tanta minuciosidade aqui, porque
já tem mais coisas, mais aulas voltadas para coisas mais básicas aqui no canal, e tem gente que definitivamente não gosta de ficar vendo só coisa básica. Então a gente tenta agradar gregos e troianos, né? Então tá. Die Forscher haben diese Pinguinart mehrere Jahre lang mit Videokameras und GPS-Geräten beobachtet. Os pesquisadores terem essa espécie de pinguim diversos anos durante, tá? Mehrere é vários, Jahre, anos, e lang é durante. Mit Videokameras, com câmeras de vídeo e dispositivos GPS observado. Die Vogel, os pássaros, né? Pinguim é uma ave, pássaro. Vogel, em alemão, die Vogel, Vogel, tá? Vogel, die Vogel, as aves, os pássaros, tá? Die Vogel leben, vivem, in einem Gebiet, em uma área. Das, o das aqui significa que, porque Gebiet em alemão é do gênero neutro, das. Então, o próprio artigo da palavra, depois da vírgula, entra como sendo o que da história, tá? Que, uma área que, ein Gebiet, das, normalerweise, normalmente, von Eis bedeckt ist, está coberta de gelo. Lembrando que bedeckt é o verbo bedecken, cobrir no passado perfeito, tá? Bedeckt ist. Aber in den Jahren 2016 und 2017, mas nos anos de 2016 e 2017, brach ein großer Teil des Eisens in der Antarktis ab. Aqui, o que significa o brach? O brach ab. Isso aqui vem do verbo abbrechen, tá? Que é romper. O verbo abbrechen, dentro de contextos de sistemas de computadores, significa cancelar o funcionamento de um aplicativo, mas aqui no contexto é romper, quebrar, tá? E ele está no passado imperfeito. Olha só, estava falando de passado perfeito, apareceu um verbo no passado imperfeito aqui. Se fosse utilizado no passado perfeito, nós diríamos, né, quer ver, ó? Der Teil des Eises hat abgebrochen, tá? A porção de gelo ter quebrado. Não é abgebrochen, abgebrochen. Vai escrever coisa errada, cara. Ensinar coisa errada. Tá? Então, isso aqui seria este verbo no passado perfeito. Mas, no passado imperfeito, o verbo fica, né? Quer ver como ele diz aqui? Ein großer Teil des Eises brach ab. Tá? E é muito comum, às vezes, ele começar a frase com o verbo antes do objeto da oração, né? Quebrou, né? Brach, a parte brechen do verbo, abbrechen, esta parte aqui, brechen, ele sofre uma alteração maior no passado imperfeito, fica brach, tá? Brach, ein großer Teil, uma grande parte do gelo. Aqui nós temos um caso genitivo, que no alemão, gelo é das Eis. O genitivo é posse direta. Então, o das, né? Antigamente nós tínhamos o das Eis, e aí das Eis é o gelo. Para dizer do gelo, você troca o A pelo E, e bota um ES aqui no final, fica des Eises, tá? Do gelo. Brach ein großer Teil des Eises ab, e o ab vai para o final da frase. Então, nos anos de 2016 e 2017, uma grande porção desse gelo na Antártica quebrou, und es entstand eine große offene Wasserfläche. E surgiu, né? Entstand é o passado do verbo entstehen, surgir, que fica entstand. Significa surgiu, tá? Então, surgiu uma grande e aberta Wasserfläche, superfície de água. Então, ó, vamos colocar aí, ó. Você pode fazer uma pausa aí e anotar tudo no seu caderno. Quer aprender alemão? Não tem escapação. É caneta e caderno. Tá? Caneta e caderno. Superfície de água. Ou o Anki. O Anki funciona também. Mas se você tem muita dificuldade, vai na caneta. Tá? Você pode fazer uma pausa. Aí tô colocando aqui mais por causa da pausa, tá? Sei que tem muita gente que vai querer anotar isso no caderno. É uma aula mais extensa e é interessante fazer isso. Você faz uma pausa e anota aí.
esse glossário, tá? Agora, baixar aqui. E surgiu uma grande superfície de água. Für die Pinguine ist das ein Vorteil. Para os pinguins, isso é uma vantagem. Vorteil em alemão é vantagem. Sie können nämlich viel besser schwimmen als laufen. Eles podem praticamente nadar muito melhor do que correr, tá? Schwimmen em alemão é nadar e laufen é correr. Eles podem praticamente nadar muito melhor do que correr, do que andar, né? Und wenn, e quando kein Eis da ist, e quando não há nenhum gelo ali, quando não tem nenhum gelo aí, ist der Weg, o caminho está o caminho ou é o caminho zum Wasser, até a água, und damit, e com isso, até a alimentação, zur Nahrung, até a alimentação, tá? Nahrung em alemão é alimentação, Nahrung, que é uma palavra interessante, ó, de Nahrung, a alimentação, tá? De Nahrung, kürzer, mais curto, tá? Então, quando não tem nenhum gelo aí, o caminho até a água e, consequentemente, und damit, até a alimentação, zur Nahrung, kürzer. Besonders, especialmente, ihre Lieblingsspeise, seu prato predileto, finden Sie, encontram eles, beim Tauchen, ao mergulhar, durante o mergulho, tá? Lembrando que no alemão é muito comum você ver um verbo transformado num substantivo que representa a ação que aquele verbo executa. Por exemplo, o verbo tauchen em alemão, mergulhar. A ação mergulhar em alemão, das tauchen. Tá? Então é muito comum. Parecer um verbo com a primeira letra em maiúsculo, é um substantivo que representa a ação que aquele verbo, tá? Beim tauchen, se tem um bein atrás ali, é porque durante, ao mergulhar, durante o mergulho, beim tauchen, tá? Coisas que você leva anos aí para ver, de repente, em qualquer outro lugar, você já cai de cara num texto desse e não adianta, não tem escapatória, você tem que ter contato com a língua para aprender as coisas, né? Besonderas, vamos apagar isso aqui, eu quero apagar para de novo. Ó. Especialmente seu prato preferido encontram eles durante o mergulho, in großen Mengen, em grandes quantidades. Krill. Krill é uma palavra que em português você vai achar a tradução disso daí também, tá? É um negócio que tem na água lá que os pinguins comem. Denn die Algen, afinal, as algas, von denen, das quais sich der Krill ernährt, afinal, as algas das quais o Krill se alimenta, bekommen mehr Sonnenlicht, recebem mais luz do sol, und wachsen, e crescem, wachsen em alemão é o verbo crescer, deshalb, portanto, já vai anotando aí no seu caderno, tá? Und wachsen, e crescem, deshalb, portanto, sehr gut, muito bem, e se desenvolvem muito bem. Então, o que acontece? Abriu uma fenda no gelo lá, o que facilitou o ingresso, a chegada dos pinguins ali na água, o mergulho deles, e também a quantidade de luz que entra ali e que pega nas algas, que servem de alimento para esse bichinho aí, o krill, que os pinguins gostam de comer, tá? Então, meio que todo mundo se beneficiou aí desse negócio. Das bessere Nahrungsangebot, a melhor oferta de comida, veja só, Nahrungsangebot, outro termo aqui interessante, tá? Vamos aumentar aqui, ó. Ops, o que eu fiz? Aqui, tá? Nahrungsangebot, tá? É das Nahrungsangebot, tá? A oferta de comida, a oferta de alimentos, de comida, de alimentação, porque Angebot, das Angebot em alemão é oferta. E num palavrão desse, né, quando uma palavra é composta por duas ou mais palavras, o gênero da palavra é determinado pela última palavra. No caso, Angebot é do gênero neutro, tá? A oferta de alimentos. Então, das bessere Nahrungsangebot, a melhor oferta de alimentos, sorgt dafür, proporciona
proporciona, fazem com que, né? Sorgt dafür, o verbo sorgen em alemão é proporcionar algo, tá? Tem outras traduções, mas aqui nesse contexto, quando é sorgen dafür sorgen, providenciar algo, proporcionar algo, fazer com que, tá? Fazem com que os pintinhos, os filhotes de pinguim, né? Das Pinguinküken. Küken em alemão é pintinho, pintinho de galinha, tá? Küken, das Küken. Isso aqui, ó. Das Küken. O pintinho. Eu já criei... Olha, não parece, hein? Mas eu já criei galinha em chocadeira, cara. Há 12 anos atrás, quando a loja do meu pai faliu lá, a gente tentou se aventurar aí, criando galinha ornamental para vender. E tinha uma chocadeira lá, a gente criava e eu... cuidava ali dos ovos, ajudava às vezes o pintinho a nascer, porque em chocadeira às vezes ele não consegue sair do ovo, né? Então eu já criei pintinho de galinha, não só de galinha, de pavão, de tudo, né? De animais, aves, né? Das Küken, o pintinho. Os filhotes de pinguim, pintinhos de pinguim. Então, a melhor oferta de alimentos fazem com que os filhotes de pinguim sich schneller entwickeln, se desenvolvam mais rapidamente, tá? Então, das Küken, o pintinho de galinha, tá? De galinha, filhote de aves em geral. Então, a melhor oferta de alimentos proporciona que, né? Que os filhotes de pinguim se mais rápido desenvolvam, und erwachsene Pinguinen, e que pinguins adultos, crescidos, né? Erwachsene, adultos crescidos, durchschnittlich, em média, 500 Gramm mehr wiegen. Ganhem aí, em média, 500 gramas, tá? 500 gramas mais. Pesem aqui, o verbo wiegen é pesar, ter de peso, tá? 500 Gramm mehr wiegen. Então, essa oferta melhorada de alimentos proporciona um melhor desenvolvimento aí para os filhotes de pinguim e que os pinguins adultos ganhem em média 500 gramas a mais aí no peso. E ele conclui dizendo assim, né, que aqui ele fala o nome do pesquisador. Yuki Watanabe, der die Untersuchung geleitet hat. O der aqui, ele é o que, tá? Por conta do nome da pessoa ali. Die Untersuchung, a pesquisa, tá? Vem do verbo untersuchen, pesquisar, investigar, tá? Untersuchung, pesquisa, untersuchen, pesquisar. Der die Untersuchung geleitet hat, que a pesquisa conduzido ter, geleitet é conduzido e hat é o verbo haben, ter, terceira pessoa. Fasst zusammen, resume, tá? Aqui é o verbo zusammen, resumir. Zusammenfassen, onde o zusammen vai para o final, tá? O fassen é o que se conjuga. Então, fasst zusammen, ele resume, né? Ele diz assim, fasst zusammen, ele resume, tá? É assim que este verbo funciona. Fasst zusammen, resume. Es stellte sich heraus, concluiu-se, né? Concluiu-se, aqui você vê o verbo herausstellen, que é descobrir, tirar conclusão de algo dentro desse contexto aqui, tá? Es herausstellen heraus, tá? Es stellt sich heraus, conclui-se, descobriu-se, tomou-se conhecimento que que os pinguins mit weniger Meereis, com menos gelo do mar, né, que tem menos gelo, que vivem aí com menos gelo das geleiras ali, né, do mar, glücklicher sind, são mais felizes. Ganz weit im Süden, muito para o sul, bem para o sul, gibt es also doch ein paar Gewinner,
Existe alguns ganhadores, Gewinner é ganhadores, mas eu diria aqui, beneficiários aí da situação da mudança no clima, né? Que estão se dando bem der Klimaveränderung, da mudança climática. Auch wenn, mesmo quando der Rest der Welt, o resto do mundo, o restante do mundo, unter den steigenden Temperaturen leidet, estejam sofrendo sob as crescentes temperaturas, tá? Lembrando que quando no alemão, leiden é sofrer. Quem sofre, normalmente sofre unter, tá? Sob alguma situação. Unter den steigenden. Steigenden vem do verbo steigen, steigend, que representa uma ação que está acontecendo de forma contínua. No caso, steigen é subir, elevar, crescer. Steigend, crescente, que está subindo. Unter den steigenden Temperaturen, sob as temperaturas que estão subindo, aumentando. Leidet é o verbo leiden conjugado, tá? Então, agora que a gente terminou de estudar o texto, eu vou rodar o áudio mais uma vez para a gente ouvir, tá? E depois eu recomendo que você faça uma revisão deste texto, tá? Releia o texto, escute o áudio novamente, porque você tende a fixar melhor as palavras no alemão. Vou colocar aqui meu fone para a gente ouvir o áudio mais uma vez. Vamos lá. DW Deutsch lernen mit dem Top-Thema. Klimaveränderung macht Pinguine glücklich. Pinguine brauchen Eis, oder? Nicht unbedingt. Es gibt eine Pinguinart, die ohne Eis sogar glücklicher zu sein scheint. Japanische Wissenschaftler haben untersucht, welche Vorteile die Klimaveränderung für sie hat. Die Temperaturen steigen, das Eis auf der Erde schmilzt. Für viele Tiere, die im Eis leben, ist das eine große Gefahr, nicht aber für die Adeliepinguine in der Antarktis. Sie vermehren sich besonders stark, wenn es weniger Eis gibt. Lange war unklar, warum das so ist. Doch jetzt haben Wissenschaftler aus Japan das Rätsel gelöst. Die Forscher haben diese Pinguinart mehrere Jahre lang mit Videokameras und GPS-Geräten beobachtet. Die Vögel leben in einem Gebiet, das normalerweise von Eis bedeckt ist. Aber in den Jahren 2016/2017 brach ein großer Teil des Eises in der Antarktis ab und es entstand eine große offene Wasserfläche. Für die Pinguine ist das ein Vorteil. Sie können nämlich viel besser schwimmen als laufen, und wenn kein Eis da ist, ist der Weg zum Wasser und damit zur Nahrung kürzer. Besonders ihre Lieblingsspeise finden sie beim Tauchen nun in großen Mengen: Krill. Denn die Algen, von denen sich der Krill ernährt, bekommen mehr Sonnenlicht und wachsen deshalb sehr gut. Das bessere Nahrungsangebot sorgt dafür, dass Pinguinküken sich schneller entwickeln und erwachsene Pinguine durchschnittlich 500 Gramm mehr wiegen. Yuki Watanabe, der die Untersuchung geleitet hat, fasst zusammen: Es stellte sich heraus, dass Pinguine mit weniger Meereis glücklicher sind. Ganz weit im Süden gibt es also doch ein paar Gewinner der Klimaveränderung, auch wenn der Rest der Welt unter den steigenden Temperaturen leidet. dw.com/. Cadê? Bom, quando a gente faz isso, de estudar, ouve um áudio acompanhando o texto, vê que a gente não entende muita coisa do que está escrito no texto. Estuda o texto e depois escuta o áudio acompanhando o texto mais uma vez, a gente está fazendo uma assimilação audiovisual aí, tá? E a gente tende a fixar aquilo que a gente estudou na aula. Lembrando que esta aula aqui tem um nível, assim, bem mais avançado. Eu não tem como ficar, né, explicando uma declinação de nominativo e acusativo no meio da aula, porque eu perderia, tipo, uns 50 minutos aí só para explicar isso. Então a aula tem um nível mais avançado e se você é bem iniciante, eu recomendo você começar com umas aulas mais básicas, tá?
Mas se o seu foco também é ganhar vocabulário, eu acredito que o ideal é sempre você se jogar aí no mar de vocabulário, sem ficar com muitas frescuras, tá? O que eu vou aprender primeiro? Aprende tudo, cai de cara num texto. Isso aqui é um material novo, um texto bem, um alemão assim bem moderno, tá? Com muitos termos aí que são bastante utilizados na atualidade. Então, a melhor coisa para você ganhar vocabulário é fazer isso. Tá legal? E lembrando que eu acho que eu vou fazer mais aulas nesse estilo e eu deixo aí por 7 dias no canal. Aí eu tiro e deixo disponível para quem é aluno do nosso curso fechado. Até porque eu deixo a aula aqui, né? 7 dias depois eu já postei mais 3, 4 vídeos. Ninguém nem assiste mais a aula, né? Então, espero que você tenha gostado desta aula e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, não esqueça o like, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e ótimos estudos. Até a próxima aula.